Hoje é quinta-feira e a equipe do professor Jacobi Fernandes separou as principais notícias que saíram no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Distrito Federal. Caso queira saber mais sobre direito administrativo, acompanhe o nosso canal no YouTube. Agora, fique com as principais notícias. O destaque do Diário Oficial da União de hoje é o primeiro ato do Ministério da Economia que fixa limite de tolerância ao risco na prestação de contas informatizada de convênios. A resolução é fruto de uma instrução normativa que foi prevista pela Portaria Interministerial número 424 e estabeleceu regras, diretrizes e parâmetros com base na metodologia de avaliação de riscos para a adesão dos órgãos e entidades concedentes ao procedimento informatizado de análise de prestação de contas. O sistema utiliza inteligência artificial para a análise dos dados encaminhados pelo convenente para atestar a justa e regular prestação de contas. Com base em parâmetros pré-determinados e incluídos no programa, o sistema analisa a prestação de contas dos órgãos. A norma estipula uma análise de riscos a ser realizadas pelos órgãos, como fez agora o Ministério da Economia, para avaliar se a prestação de contas poderá ser realizada pelo procedimento informatizado ou se passará pela análise por meio de procedimento detalhado. E ainda falando sobre o Ministério da Economia, hoje foi definida a nova estrutura e as atribuições do Ministério da Economia. O Ministério será responsável por aglutinar ações referentes aos Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Ministério do Trabalho. A fusão de todas essas pastas deu ao Ministério da Economia algumas das seguintes atribuições que listamos a seguir: elaboração dos relatórios de gestão, de acordo com orientações da Controladoria Geral da União, remanejamento dos recursos orçamentários e financeiros e das transferências de bens patrimoniais e atos decorrentes de contratos, convênios e instrumentos congêneres, além de outras atividades. E a AGU revogou a portaria que trata dos erros em citações e intimações dirigidas aos advogados públicos. A norma revogada tratava das hipóteses de conflitos de competência entre os advogados públicos, determinando que esses deveriam ser dirimidos no âmbito da própria Advocacia Geral da União e seus órgãos vinculados, vedadas manifestações colidentes em juízo sobre o órgão de representação judicial competente. De acordo com a norma, a matéria tratada na portaria revogada será regulamentada no prazo de 60 dias. O governo estabeleceu uma nova estrutura do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A norma fixa que os ocupantes dos cargos em comissão e das gratificações de exercício de cargo em confiança que deixam de existir na estrutura regimental do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e do Ministério da Defesa, por força do decreto, ficam automaticamente exonerados ou dispensados. E, em mesmo sentido, o ministro da Casa Civil também exonerou os ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança na pasta. A norma também encerra as cessões, requisições e colocações em disponibilidade de servidores públicos, empregados e militares de pessoal em exercício na Casa Civil da Presidência da República. Essa medida específica somente produzirá efeito se, decorridos 7 dias da publicação desta portaria, o secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República não manifestar expressamente o interesse pela manutenção do servidor, empregado ou militar na Casa Civil da Presidência da República. Ontem, o ministro-chefe Onyx Lorenzoni demonstrou interesse em conversar especificamente com os chefes de cada área para ver quais servidores poderão ou não ser aproveitados. O Diário Oficial do Distrito Federal não estava disponível para leitura até o fechamento desta edição. Se você perdeu o resumo de algum dia anterior, você pode acessá-lo no site do Resumo DAU. Basta digitar no seu navegador www.resumodau.com.br. Tenham todos uma excelente quinta-feira e até amanhã.